pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui com a disciplina de Sociologia, que é a perspectiva de pensar sobre o sentido da vida na nossa sociedade. É essa a grande questão. Mais do que decorar autores como Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim, Augusto Comte, Zygmunt Bauman, a nossa perspectiva é associar esses autores e vários outros com as questões sobre o sentido da existência e como nós relacionamos com as pessoas. É essa grande meta, o grande objetivo do nosso curso. E no final dela espero que encontremos algumas respostas sobre o sentido da vida na sociedade. Pois, independentemente do curso que você esteja fazendo no momento, medicina, direito, engenharia, enfermagem, arquitetura, jornalismo, você está sempre em relacionamento com as pessoas. E muito mais hoje com as redes sociais. Provavelmente você tem o Tinder ou você tem o Happn, você está em busca de algum tipo de afeto, algum tipo de momento de um encontro amoroso. Caso você não tenha, você provavelmente tem o Facebook, o Instagram, você está numa rede social. Então a nossa perspectiva aqui é se questionar sobre como estamos estabelecendo nossos vínculos afetivos com as pessoas. Bom, e sofremos hoje muitas vezes o aspecto do individualismo, ou seja, há pessoas que sofrem por estarem sozinhas e com isso surge a carência. Outras, no momento de egoísmo, não estão preocupadas com os outros e aí tem esse individualismo exacerbado. Bom, é interessante que o Jean-Paul Sartre, no livro chamado O Ser e o Nada, escrito na metade do século XX, ele vai contar uma pequena história. Imagine que você está num corredor, olhando no buraco de uma fechadura de uma porta e que dentro dessa porta, ou seja, dá acesso a um quarto e que está fechado. Mas você está ali olhando no buraco da fechadura, preocupado, ou seja, atento, curioso, se há um casal fazendo algum tipo de situação e você está ali querendo saber. Porém, passa uma pessoa no corredor e você se sente observado. Detalhe, você se sente observado. Não, nada diz que aquela pessoa que passou no corredor viu o que você estava fazendo, olhando no buraco da fechadura de uma porta de um quarto. Mas você sai dali, você finge que não aconteceu nada, porém dentro de você se questiona. O que essa pessoa está pensando a meu respeito? Que tipo de juízo de valor ela está estabelecendo por ter me visto ali olhando o buraco da fechadura? Aí ele vai surgir o conceito de vergonha, que é exatamente a palavra, a terminologia que caracteriza o sentimento que quando nos questionamos o que as pessoas estão pensando a meu respeito. Todos nós, em algum momento da vida, principalmente na infância, muito mais hoje, ou na vida adulta, enfim, vários momentos da história da nossa vida, passamos por situações de vergonha, que é esse questionamento, o que o outro pensa a meu respeito. É interessante então que com essa narrativa, o Jean-Paul Sartre quer dizer no livro Ser e o Nada que é inevitável não estarmos vinculados com as pessoas, porque estamos a todo momento nos questionando o que as pessoas pensam a meu respeito. Você posta no Facebook uma foto, um texto, e você se questiona, será que eu vou receber um like? Será que eu vou receber um comentário? Qual é a perspectiva desse debate? Seja da opinião que eu dei, seja da viagem que eu fiz e repostei como foto, enfim. É interessante, então, que a partir desse desdobramento da vergonha pode nascer, por exemplo, a questão da vaidade, a questão da autoestima. O Flávio Gicovati, um importante psicoterapeuta brasileiro, e ele vai dizer o seguinte, a autoestima é diferente de vaidade. Vaidade é a necessidade de se afirmar entre grupo, ou seja, é a necessidade que o grupo te reconheça, que ela chancele o quanto você é importante. Isso é vaidade. Você precisa ser legitimado pelas pessoas, principalmente nas redes sociais. Já a autoestima é quando você mesmo sabe o valor que você tem. Você sabe o quanto você precisa ser melhorado, ou seja, você tem uma perspectiva de autoconhecimento. Você sabe o quanto você precisa ser superado nas suas fragilidades e o quanto você precisa aperfeiçoar naquilo que você já é rico, enquanto na questão espiritual, ou seja, na questão do seu aspecto simbólico, da sua interioridade. Bom, também temos conceitos, por exemplo, de inveja e cobiça, que foi trabalhado no livro Pecar e Perdoar, do Leandro Carnal. Inveja, por exemplo, é quando você está triste pelo aquilo que os outros têm. Já a cobiça é quando você quer adquirir algo material, que você quer ter uma meta, seja não só material, como também meta profissional, meta intelectual. Então é diferente, a inveja é sempre uma competição com o outro e você entristece com o sucesso das pessoas. Já na cobiça não, você pode até cobiçar o que o outro tem, mas você não vai querer atrapalhar a vida dela. Você vai até copiar como você pode chegar a conquistar aquilo que ela conseguiu. Bom, a partir desse preâmbulo, é interessante salientar que temos um livro chamado Imaginação Sociológica, que é um conceito importante. Então, aqui a perspectiva é, vamos sair um pouco do autocentramento, do nosso contexto pessoal. Você nasceu em X bairro, você vive uma determinada vida familiar,
Mas a perspectiva da sociologia é abrir o horizonte de perspectivas sociais. Então a imaginação sociológica, ela pode trazer o benefício de pensar quantos livros você pode ler, por exemplo, de literatura. Veja, por exemplo, o relato do escritor Luiz Rufato a perceber a importância de você abrir novos horizontes, abrir novas perspectivas sociais a partir de leituras de romances, de textos ficcionais, ou vendo filme, ou seja, de entender os novos, ou seja, as outras condições humanas que podem nos trazer outros horizontes. Veja um pouco o relato dele. Eu descobri muito por acaso mesmo o livro. Para mim realmente não foi assim, em minha casa evidentemente não tinha livros. E eu acabei indo estudar numa escola que era uma escola melhor do que a que eu estudava anteriormente, e eu me senti muito mal nessa escola, porque era uma escola, embora em escola pública, era uma escola de gente de classe média, e eu realmente não consegui me enturmar. E aí eu comecei a me refugiar no único lugar que nunca tinha ninguém, que era uma biblioteca. Mas era refugiar mesmo, não era para ler nem nada. Ninguém? Só você? Só eu, ninguém entrava, como até hoje as bibliotecas ninguém frequenta. E aí eu entrava lá um dia, outro dia, aí até que um dia a bibliotecária lá deve ter achado esse menino meio louco, né? Ele entra aqui, não fala nada, fica quietinho ali. Aí ela me chamou e achou que eu quisesse pegar um livro emprestado. Ela me chamou e me deu um livro, falou, leva esse livro para casa, lê e devolve. E eu, muito assustado e muito tímido, peguei o livro e enfiei na minha pasta e levei para minha casa. E quando eu cheguei em casa, o meu pai, tudo que a gente chegava com coisas estranhas dentro de casa, ele queria saber de onde a gente tirou. Né? Ele falou, o que é isso? Eu falei, é um livro. Ele falou, o que você trouxe para casa? Eu falei, a mulher lá mandou eu ler e devolver. Então lê e devolve, que eu não quero nada dos outros aqui dentro de casa. Aí eu peguei e li, realmente li o livro, mas... Você lembra qual foi? Lembro. Esse livro é estranhíssimo, porque a bibliotecária não era uma bibliotecária. Até hoje, assim, nas escolas públicas, são geralmente professores que dão problema na escola, ou que tem problema de nervo, ou que tem problema... Põe ela de castigo, isso? Isso é castigo. E ela, então, me deu um livro, o primeiro livro que ela me deu era um livro chamado Bab Yar, de um autor que seria hoje ucraniano, chamado Anatoly Kuznetsov, que era exatamente sobre... Em tradução, que era sobre aquele massacre em Bab Yar, perto de Kiev. Uhum. E para mim foi um absurdo, porque eu era um menino, tinha 12 anos, nunca tinha lido um livro na vida. A minha cidade era uma cidade absolutamente pacata. Hoje não é violentíssima, mas era uma cidade muito pacata e muito quente. E eu fui ler um livro que era exatamente o oposto, era cruel, mostrava um lado do ser humano que eu não conhecia, não tinha contato com esse lado da crueldade e tudo, um lugar frio, né? Passava-se no inverno na Ucrânia. Então aquilo para mim foi uma descoberta, uma sensação estranhíssima. Então nós vimos um pequeno relato do escritor Luiz Rufato de como a literatura lhe beneficiou de entender que existem outras formas geográficas no planeta, existem outras condições religiosas, outras condições econômicas. É isso que é importante da imaginação sociológica, de entender que estamos vinculados a uma gama plural de relacionamentos, de culturas, ou seja, pensar diversas possibilidades antropológicas. A partir desse relato, nós também podemos apresentar aqui, concluindo a nossa aula, que é um artista de rua chamado Eduardo Marinho. Ele ficou famoso pelo YouTube, no Facebook, exatamente pela sua vida, ou seja, essa busca do sentido da existência. E ele é alguém que nasceu de classe média. Ele, no momento da vida dele, ele foi alguém que estava vinculado ao exército. Ele foi um militar. E ele era bom de corrida. Ele ganhava dos seus colegas em competições de corrida, de maratonas. Porém, ele percebeu que a sua alegria na sua vitória, ele entristecia muitos amigos que competiam junto com eles. E ele percebeu esse negócio de winner loser, vencedor e perdedor, não era com ele. Então ele preferiu abrir mão do exército, saiu do quartel, consequentemente, ele deixou de fazer corridas competitivas. Bom, a partir disso, ele passou num concurso num banco do Brasil, que ele mesmo vai contar. Mas lá ele viu que era algo parecido, tinha que cumprir metas. Então ele não queria viver essa perspectiva. Ele tinha uma sede, uma vontade enorme de ter o sentido da vida. Então ele sai novamente, ele larga esse segundo emprego. Aí ele se matricula na faculdade, vai fazer direito numa universidade pública. E ele entra nos grupos de militância, principalmente voltada à esquerda, de pensar sobre a ascensão social. Mas ele percebe que aquilo tudo é teórico demais, que aquilo não tem uma vinculação prática. E ele então sai da universidade. E aí ele sai da família, porque ele viu que a família não lhe daria apoio, e ele se torna um artista de rua.
É interessante observar no nosso material complementar. E ele vai em busca exatamente dessa experiência que dá sentido à vida. Então ele percebe e ele encontra a arte. Então é esse um outro grande exemplo. É alguém que viveu na própria vida, na própria experiência, no próprio sangue, a busca de conhecer aquilo que a realidade nos favorece. Ou seja, basta você conversar com uma pessoa que você nunca encontrou na vida, de uma outra religião, de um outro posicionamento político, às vezes de um outro país, e você pode aprender muito com ela. É esse o sentido da imaginação sociológica, que é um conceito clássico, surgido no século XX, e que pessoas vivenciaram disso, vivenciaram essa experiência. Bom, eu agradeço pela sua atenção e fique atentos ao nosso material complementar. Lá você vai encontrar um documentário a respeito de Eduardo Marinho. Vamos juntos nessa jornada sociológica sobre o sentido da vida na sociedade.